Olá, boa noite, amigos de Uberaba, querida, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais um programa de estudo do Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. Lembrando a todos vocês que este é um vídeo gravado, mas que nós, da mesma forma, gostaríamos da interação de vocês. Então, todos que estiverem nos assistindo, deixem seu comentário, deixem a sua reflexão no chat, que depois, com certeza, nós iremos verificar e num próximo estudo nós trazemos para vocês a resposta, ou seja lá, a reflexão que for necessária. Lembrando a vocês também que se inscrevam no nosso canal, tornem-se membros do Instituto Revelar, né? Para que vocês possam não só acompanhar, né, as atividades do canal, quer dizer, as atividades vocês podem sempre acompanhar através da nossa grade de programação, mas tornando-se membro do canal, com uma pequena contribuição, vocês nos auxiliam a subsidiar as atividades do canal, né? E nós estamos com a campanha Coração Amigo, e aqueles que desejarem podem contribuir através do Pix 517 577 96649, a partir de R$50. Lembrando que essa contribuição será para subsidiar as atividades que nós já temos no canal e também a possibilidade de desenvolvermos outras atividades. Lembrem-se também de visitarem a nossa página do Blogspot, revelareminstituto.blogspot.com. Lá, Beto Ramos coloca textos referentes à doutrina espírita, com espaços para críticas, sugestões, comentários e até elogios. São textos que, guardados os devidos créditos, nós podemos utilizar em apresentações, numa dinâmica de grupo, num estudo, enfim. Também gostaríamos de lembrar que, para que vocês ativem o sininho das notificações. Assim, cada vez que houver um vídeo novo no canal, vocês serão avisados. E, lembrando sempre, nós nunca estamos sozinhos, né? Para a companhia dos nossos estudos, além dos bons espíritos, nós temos sempre ao nosso lado este mineiro que eu gosto muito, meu amigo, meu irmão, nosso querido Lauro Rodrigues, que traz nesse sorriso aí o brilho da bondade do seu coração. Boa noite, Lauro Rodrigues, seja bem-vindo. Marisa, obrigado, boa noite para você, boa noite a todos, né, que já estão conosco para o estudo do Revolução. Lembrando que é uma obra histórica, historiográfica, mas que traz aí documentos, são fatos, né, da história do Espiritismo até antes do surgimento do Espiritismo. Então, aquele espírita que realmente quer conhecer o Espiritismo precisa conhecer esses documentos, esses manuscritos, e então nós reputamos aqui que você vá adquira essa obra Revolução Espírita, também a obra Autonomia, a obra Nem Céu nem Inferno, que vai contribuir com certeza e muito, né, Marisa? Para que a gente possa conhecer a verdadeira história do Espiritismo. Com certeza, Laurinho. E hoje, né, vamos começar o item 3.2.2, a reação das ideias espiritualistas. Então, nós estamos vendo nessa obra, como o Lauro já trouxe, a historiografia do Espiritismo, porque até então nós achávamos que o Espiritismo tinha surgido a partir dos fenômenos das mesas girantes, que Kardec foi observar, etc. Mas nós não tínhamos ideia do contexto histórico-filosófico da França nessa época. Então, esta obra, né, assim como também a obra Autonomia, mas esta obra ela vem trazendo este cenário filosófico da França no século XIX. Então, nós passamos, resumindo, né, na época, de um dogmatismo religioso decadente para um materialismo que depois também se tornou decadente, e aí surge, né, o espiritualismo trazendo para os jovens da universidade, para os jovens do liceu, né, o ensino, o que nós chamamos aqui de fundamental, uma nova esperança, né, um sentido para a vida, porque até então eles estavam encarando, né, a vida de uma forma bem materialista, ou seja, só hoje, depois que a gente morre não tem nada, então vamos aproveitar, né? E não, vem o espiritualismo e traz o quê? O sentido moral e filosófico
o verdadeiro sentido da vida. Então, nós vamos começar hoje, estamos nesse item, nós vamos, então, iniciar a nossa leitura. A reação das ideias espiritualistas. O surgimento do espiritualismo racional francês, iniciado por filósofos como Royer Collard, Maine de Biran, Victor Cousin, Théodore Geoffroy, e continuado por diversos outros pesquisadores, eu vou ler até o fim, depois nós vamos lá para a nota 96, de pesquisadores como Charles Fauvetti, Jules Ferry e Paul Janet, representa um movimento cultural de fundamental importância para o surgimento do espiritismo. E aqui, antes que a gente vá para a notinha, né, de número 96, é muito importante que nós, espíritas, possamos realmente conhecer toda essa historiografia, para nós entendermos a importância de estudar o espiritualismo racional. Mas por quê? Porque o espiritualismo racional vai trazer para nós as definições conceituais, do ponto de vista filosófico, do dever, da consciência moral, do sentimento moral, da vontade, das paixões, né? Dos vícios, que mais? Que somos agentes morais. Então, todo este conteúdo serviu de base para que o espiritismo surgisse em condições favoráveis. É isso, Laura? Opa, com certeza, né, Marisa? E quando você pega de Sócrates, Platão, né, e vem passando por Jesus e vem desenvolvendo, quando chega no espiritualismo racional, a gente consegue ver o desenvolvimento das ideias. Até aqueles pensadores materialistas da época, né, Marisa, contribuíram, de certa forma, para esse debate, para, né, trazer à tona questões que talvez, se deixasse para as ideias dogmáticas, passariam despercebidos e estaríamos ainda presos a essas ideias supersticiosas, né? Exatamente, Laurinho. Então, a importância, né, de nós estudarmos. E a gente se surpreende, porque quando nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que chama-se o dever, né? E aí, quando nós estudamos também as características do homem de bem, quando nós já estudamos o espiritualismo racional, fica perfeitamente compatível tudo o que o espiritismo nos traz, né? Então, o conceito do que é o dever moral, que é o agir conforme o justo, o verdadeiro, o útil e o honesto, e por aí vai. Além de ser realmente um tema muito bonito, o espiritualismo racional. Aliás, nós convidamos todos vocês, na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, nós estaremos com Juliana Ramos Hilbert estudando o espiritualismo racional e o espiritismo. E na próxima sexta-feira, estudando a obra de Paul Janet, Pequenos Elementos da Moral. Então, é muito bom quando nós conseguimos juntar, né, todo esse link, Revolução Espírita, com autonomia, com o estudo do espiritualismo racional. Fica muito mais fácil e muito mais amplo o entendimento do contexto espírita, né, Laura? Sim, com certeza, Marisa. Marisa, está aqui já a nota. Então, vamos lá. Então, a nota 96. Inclusive, o movimento ocorrido no Brasil, com a primeira escola filosófica de sua história, o ecletismo, derivado do espiritualismo racional francês, como ideia fundamental para a construção de um pensamento cultural genuíno de um país que se libertava tanto da colonização portuguesa quanto da orientação ideológica da Igreja Católica, como veremos mais à frente. E aí, então, nós já lemos até o fim, né? Isso. Outras frases, no entanto, historicamente, outras fases, no entanto, historicamente o antecederam. Antes que o espiritualismo racional pudesse tomar lugar na universidade e estender seu ensino ao curso secundário francês, surgia na França um materialismo radical desde a Revolução Francesa por um movimento conhecido por ideologia, promovendo a moral sensualista,
segundo a qual o prazer orienta o bem e a dor o mal. Com a queda de Napoleão, porém, seguiu-se um movimento reacionário de orientação religiosa extremada, o ultramontanismo, cujo objetivo frustrado era restaurar o antigo regime. Então, só para a gente contextualizar, surge então na França esse movimento materialista, né, dos ideólogos, que achava que tudo na vida era regido pelo prazer em relação ao bem e pela dor em relação ao mal. E aí, neste contexto, surge uma reação de um movimento extremista religioso chamado ultramontanismo, que eles tinham como objetivo restaurar o antigo sistema, ou seja, o dogmatismo religioso, quando a igreja imperava, né, com todos os seus princípios, todos os seus dogmas. Só então, com a queda do último rei aos moldes antigos, é que tomou lugar na Universidade de Letras o espiritualismo racional, abrindo caminho para o aparecimento do espiritismo. Então, Laurinho, dentro de todo esse contexto, veja você que importância, né, nós estudarmos todo esse movimento histórico, filosófico. Primeiro, né, a igreja, como tinha ficado decadente, surgiu, né, esse movimento ultramontanismo, que chamava-se, com o objetivo de restaurar o sistema. E um pouco antes, né, os ideólogos, que era um movimento extremamente materialista, que achava que a vida se resumia aos prazeres da vida, né, e às dores. Movimento sensualista, né, que achava que a vida era só levada assim. Então, Laurinho, veja você que interessante quando a gente entende os movimentos, né, que surgem no país, as ideias, as ideologias, né, e aí surge, então, vai começar a surgir, né, o movimento espiritualista. É muito interessante, né, Laura, a gente entender todo esse movimento. Sim, Marisa. Né, conforme vamos estudando, nós vamos ver que há uma ligação, uma proximidade muito grande das ideias materialistas, dos ideólogos, com as ideias dogmáticas, as ideias, né, da igreja, sobre, né, alguns conceitos ou preceitos que eram como meio de dominação, né, como reter ou tentar explicar aquilo que não conseguiu explicar. Eu acredito que, né, essa proximidade fez que gerasse tantos céticos, né, como gerou. Então, a pessoa vai acreditar em penas eternas, em céu, em inferno, é melhor acreditar em nada, né? Exatamente. E o nada, como Kardec vai dizer, o nada gera aquele vazio, aquela ânsia de buscar algo que possa acalentar o coração, né, Marisa? Exatamente, Laurinho. Então, continuando, aí está a figura de Napoleão, né? Os ideólogos prosperaram, né, durante o império de Napoleão Bonaparte, né? Figura ilustre aí que nós conhecemos na história. Segundo Kardec, o surgimento do espiritualismo na cultura francesa foi o momento adequado para que o espiritismo fosse aceito e compreendido, pois, se surgisse antes, seria abafado pelo materialismo ou pelo preconceito religioso. Olha que interessante, Laura, a importância do espiritismo ter nascido no momento certo, né? Como ele diz aqui, se surgisse antes, seria abafado pelo materialismo ou pelo preconceito religioso. E vejam vocês, né, que quando nós estudamos o espiritismo, nós vemos a reação, né? Ainda ontem mesmo eu estava lendo um artigo, viu, Laura? Eu acabei rindo muito com Kardec, né? É um artigo que está na Revista Espírita de 1863, no mês de março, chama Algumas Palavras Sérias a propósito de bordoadas. Então, é um artigo muito interessante. Eu não sei se você conhece esse artigo, né? Não vou dar spoiler, mas aqueles que estiverem nos ouvindo, é muito interessante, porque Kardec, como sempre, bem-humorado, ele refuta uma acusação, né, em relação ao espiritismo,
com toda a diplomacia que lhe era peculiar, e a gente acaba rindo, né, do jeito como Kardec fala em relação a culpar os espíritos por certas bordoadas. É muito engraçado esse artigo. Revista Espírita, de 1863, chama-se Algumas Palavras Sérias a propósito de bordoadas, tá? Tá fácil de você ver o mês, Marisa, por favor? Mês de maio. Ótimo. Então, pessoal, fica registrado aí. Eu até quero lê-lo, ler esse artigo. 63, mês de maio. Muito Isso, bom. Muito exatamente. Bom. Algumas palavras sérias a propósito de bordoadas. Porque nós estávamos falando, né, Lauro, que o Espiritismo, no início, ele foi muito criticado, né, por alguns. Foi criticado, algumas pessoas muito refratárias, aumentavam as coisas, né, das reuniões mediúnicas, enfim. Então, esse artigo é bem interessante, a gente acaba rindo com Kardec, né? Mas é isso. Então, essa parte nós já lemos, né? Essa sucessão histórica na filosofia receberá a atenta análise de Allan Kardec sob o título de Reação das Ideias Espiritualistas, num artigo publicado na Revista Espírita de outubro de 1863. Marisa, eu levanto uma questão para você. Como que a gente vê Kardec sempre citando a Revista Espírita? Nós vemos os pesquisadores sérios, aqueles que estudam, sempre citando a Revista Espírita. Você vai na Gênese, você vai no Céu e Inferno, vai no Livro dos Médios, cita a Revista Espírita. E ainda há pessoas que querem dizer que não se estuda a Revista Espírita, que são o Pentateuco kardeciano, como infelizmente é chamado. Né? O que você tem a dizer disso, Marisa? Desculpa estar destoando, porque esse tema é muito interessante. Imagina, Lauro, toda a temática envolvendo a doutrina espírita, as obras de Kardec é interessante. Eu penso que essas pessoas que pensam assim estão completamente equivocadas. Eu vou dizer para você, sinceramente, durante muitos anos, eu tinha, tá aqui, inclusive, do meu lado, toda a coleção da Revista Espírita, mas eu às vezes abria um ou outro, e não sei por quê, né? Se convencionou-se de certa forma, a Revista Espírita, né? Enfim. Bom, de uns 5 anos para cá, eu comecei a ler e a estudar, e mais do que isso, viu, gente? A procurar referencial de estudo na doutrina espírita. É um manancial fantástico de estudo. Artigos que Kardec coloca em todos os anos, que nós podemos refletir, estudar, artigos que Kardec, primeiramente, tem uma posição, depois, mais adiante, ele refaz a sua posição. Então, as pessoas que acham que a Revista Espírita não se lê, estão completamente equivocadas. Aliás, não se lê, não se estuda. Estuda, sim. E é um manancial fantástico, porque quando nós pesquisamos, por exemplo, ontem mesmo eu estava pesquisando o tema benevolência, né? E aí tem um aplicativo de pesquisa que nós podemos abrir todas as obras de Kardec e pesquisar tudo ao mesmo tempo. Então, você põe lá no guia da pesquisa, benevolência, em toda a obra de Kardec. Ele te dá todas as inferências onde Kardec citou esse termo, por exemplo. E é uma mais bonita que a outra. São casos, são artigos, são comunicações. Então, recomendo a todos que estejam nos ouvindo que despertem o prazer de estudar a Revista Espírita. Aliás, o Instituto Revelare tem o estudo da Revista Espírita. É só vocês procurarem lá na grade de programação. Não sei se Laurinho sabe de cabeça, mas, enfim, é muito importante o estudo da Revista Espírita. Né, Laura? É verdade. Tem as playlists, né, Marisa? Então, você entra na playlist dentro do TV Revelare, você vai encontrar estudo do Céu e Inferno, da Revista, do Livro dos Médios, do Evangelho e por aí, todas as obras de Kardec. Praticamente, eu ouso dizer praticamente todas as obras. Umas que nós já finalizamos, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, e outras que, né, está aí em andamento. Marisa, certa feita, conversando com uma pessoa que se dizia estudioso da doutrina espírita, ele disse assim para mim, não se estuda a Revista Espírita. A gente se estuda as 5 obras. Eu falei, não, você está com a razão. Kardec, ele não tinha nada que fazer. Aí ele falou assim, eu vou fazer uma tal de Revista Espírita porque eu estou muito à toa.
Eu falei, rapaz, é racional você fazer essa afirmação para mim? Né, Marisa? Num tempo em Exatamente. que tudo era feito à mão, na maior dificuldade do mundo, a pessoa ia falar que não se estuda algo que Kardec deixou, como assim, né? Imagina. Mas vamos lá. Exatamente. Não faz o menor sentido, né, Não Laura? faz, não faz. Há um século, a sociedade era trabalhada pelas ideias materialistas, reproduzidas sob todas as formas, traduzindo-se na maioria das obras literárias e artísticas, ou seja, livros, pintura, teatro, enfim, né? A incredulidade era moda. Era de bom tom ostentar a negação de tudo, mesmo de Deus, né? Não muito diferente do que, né, atualmente às vezes nós encontramos, né? Que a pessoa nega tudo, nega Deus, nega tudo. A vida presente, eis o positivo. E aqui nós fazemos sempre a ressalva. Positivo em francês, traduziram como positivo, né, no português, mas o positif em francês significa concreto, real. Então ele está dizendo, a vida presente, eis o real. Era naquela época do materialismo. Fora disso, tudo é quimera e incerteza. Vivamos, pois, o melhor possível e depois advenha o que há de vier. Tal era o raciocínio de todos aqueles que pretendiam estar acima dos preconceitos e se chamavam, por essa razão, espíritos fortes. Era, é preciso nisso convir, o de maior número daqueles mesmos que davam o movimento à sociedade e estavam encarregados de conduzi-la e cujo exemplo devia necessariamente ter uma grande influência. Então, veja, Laurinho, materialismo puro, né? A vida presente, depois da vida não tenho nada, né? Tenho nada, então vamos aproveitar a vida, é isso que importa, né, Laura? Exatamente. Você me fez lembrar um filme aqui antigo chamado Curtindo a Vida Doidada. É uma comédia, não sei se você se recorda. A vida desse personagem era só alegria, era viver o presente. Né? Então, o materialismo era isso, gozar e gozar e gozar a vida, e o resto, né, como se diz, o outro é que se vire, né, Marisa? O egoísmo puro, puro, puro. Exatamente. O próprio clero sofria essa influência. A conduta privada ou pública de muitos dos seus membros em completo desacordo com seus ensinos e os do Cristo. A gente sabe disso. Quem lê, né, livros que abordam esse tema, ou mesmo filmes, sabem que o clero, nessa época, eles tinham também uma vida de luxo, uma vida só de aproveitar, né? Como ele diz, em completo desacordo com seus ensinos e os do Cristo, né? Que é o que? A humildade, a obediência, né? A pobreza, no sentido de viver com o necessário. Enfim, até o clero, né, embarcou, como a gente diz, nessa do materialismo. Kardec está descrevendo o movimento de orientação. Eu perdi a palavra, isso, materialista. Obrigada, Laura. De orientação materialista, nascido durante a Revolução Francesa e que prosperou com a instituição da Escola Normal, formação de professores, e depois no Instituto Nacional, que substituíram as antigas academias e escolas reais. Seus teóricos seguiram as ideias de Antoine Louis Claude Destutt, o Conde de Tracy, né? Então, nós vamos depois falar de Tracy, que é a abreviação do nome dele, que criou o termo ideologia, desde a publicação de sua obra principal, Éléments de idéologie, que foi adotada como fundadora da ciência das ideias, como introdução de todas as outras em substituição ao que até então se estudava pela psicologia, abandonada, porque fazia referência a uma ciência da alma, para eles inexistentes. Para eles quem? Para os ideólogos, para os materialistas, né? Então, psicologia da alma não existia, porque eles eram materialistas, a vida é aqui, morreu, acabou. Então, só para a gente retomar, né, lembrando que o Destutt de Tracy
era aí o principal dos ideólogos, né, materialistas com essas ideias. Cabanis, que era médico, buscou a origem das sensações e da consciência no funcionamento da fisiologia humana, concluindo que o pensamento era uma excreção do cérebro. Então, olha só, gente, como é importante, né, Laurinho, nós conhecermos as ideias. Antes de toda essa pesquisa e dessa obra fantástica, né, de Paulo Henrique de Figueiredo, nós desconhecíamos toda essa... Eu, pelo menos, mesmo tendo feito psicologia, nunca tinha ouvido falar em espiritualismo racional e muito menos conhecia todo esse movimento filosófico da França, né? Das ideias, né, Laurinho? Exatamente, né, Marisa? E lembrando que nós estamos falando aqui de médicos que eram, né, o que tinha para a época. Era a ciência da época. Então, materialista. Não aceita a existência da alma, de Deus, muito menos da alma. Então, logo tem que dar uma explicação. Qual que é a explicação? As ideias são substâncias que o cérebro, né, secreção que o cérebro vai produzindo. Algo um tanto quanto, né, hoje, se ouvirmos isso, a pessoa dá risada. Mas, naquela época, para eles era racional pensar assim, né, Marisa? Sim, exatamente. Então, vamos lá. E aí eles estão explicando, né? O pensamento ser uma excreção do cérebro. Vemos os alimentos cair nesta víscera com as qualidades novas e concluímos que ela fez-lhes sofrer verdadeiramente esta alteração. Vemos igualmente as impressões chegarem ao cérebro por intermédio dos nervos. Elas ainda estão isoladas e desconexas. A víscera entra em ação, age sobre elas e logo as envia metamorfoseadas, ou seja, transformadas em ideias que a linguagem da fisionomia e do gesto, ou os signos da palavra e da escritura, manifestam exteriormente. Concluímos com a mesma certeza que o cérebro difere de alguma maneira as impressões, que ele realiza organicamente a secreção do pensamento. E aí nós temos uma notinha, né? Lá a notinha, se eu não estiver enganada, eu acho que é 97, né? Que o Laurinho já vai colocar para a gente. Então, vejam só, né? A ideia que eles tinham, que o pensamento era uma excreção do cérebro, né? E aí, então, essa nota 97 do Cabanis, na obra, né? Rapport de physique et de morale de l'homme, Paris, Académie Royale, 1824. É a obra do Cabanis que trata disso, né? Do pensamento como excreção do cérebro. E aí, continuando. Todos os ideólogos seguiam as ideias de Condillac. Então, para a gente situar, ideólogos Condillac e Destutt de Tracy, para quem todo o conhecimento era originário das sensações orgânicas, gerada pelos 5 sentidos. Então, para os ideólogos, a vida se resumia à percepção da vida humana pelos 5 sentidos. O programa de ensino da filosofia abandonaria toda a metafísica. Então, o que é a metafísica? O estudo da origem das coisas, né? Concentrando-se no ensino da língua francesa, matemática e a ciência das ideias. Os outros cursos eram conduzidos com a mesma orientação materialista, como os de física e geometria, por Laplace, história e moral, reduzida a um catecismo do cidadão, por Volney, arte da fala, por Sicard, e entendimento, por Garat. Essas duas eram importantes para os ideólogos, pois o conhecimento passou a ser um estudo da linguagem simbólica associada com as formas e fenômenos observáveis. Um puro empirismo, ou seja, eles não tinham metodologia científica nenhuma, era empírico, né? Eles achavam que as coisas aconteciam daquele jeito e pronto, eles observavam, concluíam, sem ter um estudo científico sobre isso. É isso que esse trecho quer
trazer para nós, né, Laurinho? Está fechado, Laura. Exato, Marisa. E talvez, Marisa, aí você pode até me ajudar. Seria esse um dos argumentos deles, do materialista, querer dizer que o espiritismo não era ciência? Porque se eles usam uma ideia empírica de, né, observa, deduz que aquilo é assim e pronto, e não tem, né, uma sequência, um acompanhamento, pesquisa, eles não vão aceitar que algo que é, entre aspas, abstrato, possa ser tido como uma ciência. Esse raciocínio é certo? Exatamente, Laurinha, eles pensavam isso, né? Quer dizer, imagina, espiritismo, ciência é matemática, biologia, química, né? Agora, espiritismo não era ciência, é esse mesmo raciocínio. No século seguinte, as principais teses dos ideólogos, lembrando sempre, gente, para reforçar, para a gente ir se situando bem direitinho, ideólogos materialistas, tá? Como a de que é preciso eliminar da filosofia toda a metafísica e o projeto de reforma radical da sociedade dos ideólogos seriam retomados pelo positivismo, aí sim é positivismo mesmo, de Augusto Comte. Antes que a gente entre na notinha, então a gente veja, é importante a gente lembrar que os ideólogos, como materialistas, eles quiseram abolir todo o estudo da metafísica, incluindo nisso a psicologia da alma também, né? Porque para eles tudo era matéria, tudo era pelos sentidos, a vida era percebida assim. E aí nós temos a nota 98. Em sua doutrina, Comte, Augusto Comte, né, descreveu as 3 fases do conhecimento: teológica, metafísica e positiva, ou científica. A teologia representava o pensamento sobrenatural medieval, ou seja, o nome já está dizendo, sobrenatural medieval, né? Ou seja, o estudo dos fenômenos, estudando como tudo sobrenatural, e não através das leis físicas, através da ciência. A metafísica estava representada pelo pensamento espiritualista racional de Cousin, Victor Cousin. Depois viria sua própria teoria, considerada por ele a única real. Então, Augusto Comte considerava a teoria dele a única teoria real, verdadeira e definitiva. Em 1868, Kardec reproduziu uma carta do médico A. Renard, publicada no jornal Le Figaro, de 3 de abril, que qualificava o positivismo de Comte como escola superada. E aí, então, tem o artigo. A escola de medicina, diz o doutor Flávios, mais forte em partos do que em filosofia, aí ele já está fazendo uma crítica, nem é ateísta nem materialista, é positivista. Mas, na verdade, o que é o positivismo, senão um ramo dessa grande escola materialista que vai de Aristóteles e de Epicuro até Bacon, até Diderot, até Virchow, Montesquieu e Buckner. São pensadores da época, né? O Buckner tem um livro chamado Força e Matéria, né? Sem contar os contemporâneos e compatriotas que não dito, por isso mesmo. A filosofia de Augusto Comte teve a sua utilidade e a sua glória no tempo em que o cousinismo, que é de Victor Cousin, reinava como senhor. Hoje, que a bandeira do materialismo foi erguida na Alemanha por nomes ilustres, na França por gente moça, em cujo meio tenho orgulho e pretensão de contar, é bom que o positivismo se recolha ao modesto papel que lhe convém. Então, ele está fazendo uma crítica, certo? Ao positivismo. É bom, sobretudo, que não afete por mais tempo a respeito do materialismo seu mestre e seu antepassado, um desdém ou reticências que são, no mínimo, inoportunas. O comentário de Kardec, que segue a carta, é significativo. Então, agora nós vamos ver a palavra de Kardec. Como se vê,
O materialismo também tem o seu fanatismo. Há alguns anos apenas, ele não teria ousado exibir-se tão audaciosamente. Por quê? Porque foi um movimento muito forte o materialismo, né? E com Augusto Comte, então, com a escola do positivismo, mais ainda. Hoje, traz abertamente o desafio ao espiritualismo e ao positivismo hoje traz abertamente o desafio ao espiritualismo. E o positivismo já não é, aos seus olhos, suficientemente radical. Tem suas manifestações públicas e é ensinado publicamente à juventude. Tem a mais o que censura nos outros, a intolerância que vai até a intimidação. Por quê? Porque o positivismo trazia essa coisa da dominação, né? É o domínio dos fortes sobre os fracos. Imagine-se o estado social de um povo imbuído de semelhantes doutrinas, ou seja, se ainda perdurava no ensino de filosofia o espiritualismo racional, na faculdade de medicina persistia uma orientação materialista, iniciada pelo ideólogo Cabanis, continuada por Broussaille, que persistiria espalhando-se por toda a ciência, como se constata atualmente. Então, vejam que importância, né, Lauro, nós analisarmos, né, todas essas ideias, toda essa, eu diria que uma luta de ideias, né? De um lado, o materialismo, trazendo todo o ceticismo, né, que a vida termina quando a gente morre, trazendo a dominação dos mais fortes, né, nos mais fracos, e aí o espiritualismo, né, tirando a metafísica, né, do estudo, e o materialismo tentando realmente se erguer diante de todo esse cenário, né, Laura? E foi um momento propício para o materialismo, porque, como, né, nós dissemos lá atrás, o povo estava em busca de algo, né? Porque o dogmatismo não respondia mais às inteligências. Sim. Então, né, melhor não crer em nada do que não crer naquilo que é absurdo, como penas eternas, como paraíso, né? Enfim. Mas, Marisa, só que tudo tem um tempo, né? E se uma doutrina ela não é verdadeira, é óbvio que ela vai cair em algum momento, né? Tanto é que nós estamos vendo, e aqui é uma comparação talvez até um tanto estranha, mas nós estamos vendo esse movimento espírita que nós conhecemos está caindo por terra, gradativamente, porque está retomando, né, a verdadeira doutrina espírita como tem que ser, né? Mas ainda esse processo é longo, mas a gente percebe que já há uma tendência a irem abandonando essas práticas que habitualmente se tem nas casas espíritas, até pela a falta do estudo, né? Então, fazendo essa comparação, é o que eu vejo que aconteceu com o materialismo. Impôs-se, né? Era tudo na base da imposição, tudo na base de que a pessoa era privilegiada pela natureza, então não tinha livre-arbítrio, né? Aqueles que mais tinham é porque a natureza privilegiou, em inteligência, em beleza, em poder, enfim. E a gente vê que isso também não respondia, né? Ou respondeu até um certo tempo às ideias, mas que começou a criar um vazio, né, Marisa? Exatamente, Laurinho. Nós vamos mais um pouquinho, Laurinho, ou nós vamos parando por aqui? Eu acho que a gente pode encerrar, porque depois a gente, né, a gente terminou aqui o comentário de Kardec, e depois podemos partir dele no próximo encontro, né? Com certeza, né, Laurinho? Assim a gente concentra bem o contexto histórico e as ideias, né? Então, esse estudo de hoje foi muito interessante, pelo menos eu vejo dessa maneira, porque nós situamos bem, né, o dogmatismo religioso, a decadência dele, o surgimento dos ideólogos e desse materialismo, né? O surgimento do positivismo de Augusto Comte, e em meio a essa luta de ideias, o espiritualismo trazendo de volta, né, o estudo da psicologia da alma, coisa que eles tinham, aspecto que eles tinham tirado
do estudo dos liceus e das universidades, né, Laura? Exatamente, Marisa. Bom, pessoal, então o nosso estudo vai ser sempre devagar, nada de correr. Fiquem à vontade para comentar no chat. Caso tenha encerrado o vídeo, vá nos comentários abaixo da descrição, faça suas perguntas, aquilo que você não concorda, que concorda, critique, elogie, sugestione. Nós estamos no grupo de estudos e quanto mais vocês participarem conosco, mais a gente faz o estudo crescer. Marisa, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado por esse encontro, por esse estudo. E nos vemos no próximo vídeo, que será amanhã, com a Juliana e a Marisa, para o estudo do Espiritismo e espiritualismo, tá? Marisa, mais uma vez, obrigado. Beijo a todos. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Um beijo no coração, um bom feriado, né? E que nós possamos sempre estar juntos no estudo da doutrina espírita. E até o próximo estudo. Amanhã estaremos todos juntos, como o Lauro falou, com Juliana Hilbert, no estudo do espiritualismo e espiritismo. Olha só que interessante, né? Tratamos da Revolução Espírita, nesse aspecto, de todo esse contexto histórico, e amanhã, mais detalhadamente, a relação do espiritualismo racional com o espiritismo. Então, a todos um bom descanso e até amanhã. Tchau!